Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos os enigmas e mistérios da Bíblia Sagrada. Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante pelos corredores da antiguidade, desvendando os segredos dos 10 seres mais misteriosos que habitam as páginas deste livro sagrado. Desde anjos celestiais até criaturas lendárias, esses seres deixaram uma marca indelével na história da humanidade e despertaram a curiosidade de gerações. Se você é um buscador da verdade, está no lugar certo. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo reino do divino e do desconhecido. Mas antes de mergulharmos nessas histórias intrigantes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos vídeos cheios de conhecimento e inspiração bíblica. E se gostar do conteúdo, não hesite em deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos desvendar os mistérios da Bíblia. 1. Satanás é uma figura central tanto na teologia cristã quanto na judaica, sendo frequentemente retratado como o principal antagonista de Deus e da humanidade. Também conhecido como o Diabo, Lúcifer, ou o Príncipe das Trevas, sua história e características variam de acordo com diferentes tradições religiosas e interpretações da Bíblia. Na Bíblia, Satanás é descrito como um anjo caído que se rebelou contra Deus por querer ser igual a ele. Sua queda é frequentemente associada à sua soberba e desejo de poder. Segundo a tradição cristã, sua rebelião ocorreu antes da criação do mundo, quando ele foi expulso do céu junto com outros anjos rebeldes. Satanás é frequentemente retratado como um ser astuto e enganador, que tenta desafiar a vontade de Deus e levar os seres humanos ao pecado e à desobediência. Ele é descrito como o tentador de Adão e Eva no jardim do Éden, onde ele os persuade a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, levando à queda da humanidade. Além disso, Satanás é frequentemente associado ao mal, à tentação e à corrupção. Ele é descrito como o líder de um exército de demônios que buscam influenciar e corromper a humanidade. Sua influência é vista em várias passagens da Bíblia, onde ele é descrito como causador de doenças, sofrimento e conflitos. Apesar de seu papel como adversário de Deus, Satanás é frequentemente retratado como um ser derrotado e condenado ao castigo eterno. A Bíblia descreve sua derrota final e sua condenação ao lago de fogo, onde ele será atormentado para sempre. No entanto, para muitos crentes, Satanás continua sendo uma presença real e ativa no mundo, representando uma ameaça espiritual que deve ser resistida com fé e devoção a Deus. Sua figura serve como um lembrete do conflito entre o bem e o mal, e da necessidade de permanecer vigilante contra as tentações e armadilhas do inimigo espiritual. 2. Os anjos caídos são uma parte importante da teologia cristã e são descritos como anjos que foram expulsos do céu por se rebelarem contra Deus junto com Satanás, também conhecido como Lúcifer, o mais poderoso entre eles. A história dos anjos caídos está enraizada na tradição cristã e encontra suas origens principalmente em passagens do livro de Isaías e do livro de Apocalipse na Bíblia. Em Isaías 14, 12, 15, há uma passagem frequentemente interpretada como uma referência à queda de Lúcifer do céu, devido à sua soberba e desejo de ser como Deus. No livro de Apocalipse 12, 7 e 9, há uma descrição da guerra nos céus entre Miguel, o arcanjo, e seus anjos contra o dragão, identificado como Satanás, e seus anjos, que são lançados à terra. Essas passagens bíblicas, juntamente com outras interpretações teológicas e tradições religiosas, formam a base para a crença nos anjos caídos. Eles são vistos como seres espirituais que uma vez serviram a Deus no céu, mas se rebelaram contra ele por orgulho e desobediência, seguindo Satanás em sua revolta. Os anjos caídos são considerados seres malignos e influentes, envolvidos na disseminação do mal e da corrupção na terra. Eles são frequentemente associados a tentações, enganos e influências demoníacas sobre os seres humanos. Embora sua queda seja vista como um evento histórico, para muitos crentes, a influência dos anjos caídos continua sendo uma realidade presente, representando uma ameaça espiritual que deve ser resistida com fé e devoção a Deus. A crença nos anjos caídos desempenha um papel significativo na teologia cristã, lembrando os fiéis da batalha espiritual entre o bem e o mal,
e da importância de permanecer vigilante contra as influências malignas que podem desviar as pessoas do caminho de Deus. 3. Os Nefilim são mencionados no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no capítulo 6, versículos 1-4. Essa passagem descreve uma época antiga em que os filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos, desceram à terra e se relacionaram com as filhas dos homens, mulheres humanas, gerando os Nefilim. A palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes em algumas versões da Bíblia. Essa narrativa levou a várias interpretações ao longo dos séculos, e uma das mais comuns é a ideia de que os Nefilim eram uma raça de gigantes, filhos de uniões entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa interpretação sugere uma mistura entre seres espirituais e humanos, resultando em descendentes de tamanho e força sobre-humanos. A passagem em Gênesis 6:04 menciona que os Nefilim existiam na terra naqueles dias e também depois, o que implica que sua presença não foi apenas limitada ao período anterior ao dilúvio, mas também persistiu após esse evento catastrófico. A referência aos Nefilim no livro de Gênesis é breve e enigmática, deixando muitas questões sem resposta. Essa narrativa tem sido objeto de especulação e interpretação ao longo dos séculos, com diversas teorias sobre a natureza e o propósito dos Nefilim. Alguns os veem como uma explicação mitológica para eventos antigos, enquanto outros os consideram como uma figura importante na cosmologia e na teologia bíblica. Apesar da falta de detalhes específicos na Bíblia, a história dos Nefilim continua a intrigar e fascinar muitos estudiosos e crentes, alimentando discussões sobre a interação entre o divino e o humano, e sobre o significado mais amplo da narrativa bíblica. 4. Ser vivente, o livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento da Bíblia, é uma fonte rica de imagens e visões místicas. Entre essas visões, destaca-se a descrição do ser vivente, uma criatura extraordinária que revela a complexidade da criação divina. Nesta jornada de descoberta, vamos mergulhar nas profundezas dessa visão profética, desvendando os mistérios e significados por trás do ser vivente. Antes de mergulharmos na descrição do ser vivente, é importante compreender o contexto histórico e teológico em que Ezequiel recebeu suas visões. O profeta viveu durante o exílio babilônico, um período de grande crise e desolação para o povo de Israel. Suas visões foram uma resposta à necessidade de esperança e renovação em meio à adversidade. A visão do ser vivente é apresentada no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, onde o profeta descreve uma visão impressionante do trono de Deus. Ele relata ter visto um vento impetuoso vindo do norte, acompanhado por nuvens e fogo reluzente. No meio desse fenômeno, ele avista um trono de safira, sobre o qual está sentado alguém com a aparência de um homem. É nesse contexto que Ezequiel descreve o ser vivente. Ele relata que havia 4 seres viventes, cada um com 4 faces e 4 asas. As faces eram as seguintes: de homem, leão, boi e águia. Esses seres se moviam em conjunto, em uma sincronia impressionante, e por baixo de suas asas havia mãos humanas. As interpretações teológicas sobre o ser vivente variam, mas algumas ideias comuns emergem. Uma delas é que as 4 faces representam diferentes aspectos da criação de Deus. O rosto humano simboliza a humanidade, o leão representa os animais selvagens, o boi representa os animais domesticados e a águia representa as aves do céu. Além das faces, Ezequiel descreve que o ser vivente possuía asas e rodas. Esses elementos são frequentemente interpretados como símbolos da mobilidade e da onipresença de Deus. As asas representam a capacidade de voar sobre a terra, enquanto as rodas simbolizam a capacidade de mover-se em todas as direções, mostrando que o poder e a presença de Deus estão em toda parte. Em última análise, o ser vivente é uma representação vívida da complexidade e da diversidade da criação divina. Suas múltiplas faces e habilidades demonstram a amplitude e a profundidade do poder de Deus sobre todas as coisas. Além disso, a visão do ser vivente também pode ser vista como uma mensagem de esperança e renovação, lembrando-nos de que, mesmo em meio às tempestades da vida, a presença divina está conosco.
A descrição do ser vivente nas visões de Ezequiel é uma das passagens mais enigmáticas e inspiradoras da Bíblia. Ao explorar suas múltiplas faces, asas e rodas, somos convidados a contemplar a grandeza e a complexidade do Criador. Que possamos encontrar conforto e inspiração nesta visão profunda e misteriosa do ser vivente, lembrando-nos sempre do poder e da presença de Deus em nossas vidas. 5. Os quatro cavaleiros. Vamos explorar os quatro cavaleiros do Apocalipse, uma visão poderosa e enigmática encontrada no livro do Apocalipse, também conhecido como o livro de Revelação, no Novo Testamento da Bíblia. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma obra repleta de simbolismo e imagens vívidas que descrevem eventos escatológicos e o triunfo final de Deus sobre o mal. Entre essas imagens, destacam-se os quatro cavaleiros, cuja aparição marca o início de uma série de eventos cataclísmicos que culminam no juízo final. Os quatro cavaleiros são descritos no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Cada um deles monta um cavalo de cor diferente e representa diferentes aspectos do juízo divino e do desenrolar dos eventos escatológicos. O cavaleiro branco. Este cavaleiro é frequentemente interpretado como uma representação do falso Messias ou do engano religioso. Ele monta um cavalo branco, simbolizando pureza ou falsa paz, e carrega um arco, sugerindo uma conquista ou uma espécie de poder militar. Sua coroa indica uma pretensão de autoridade. O cavaleiro vermelho. Este cavaleiro monta um cavalo vermelho, simbolizando guerra e derramamento de sangue. Ele carrega uma grande espada, representando conflito e violência. Sua chegada marca um período de guerra e instabilidade no mundo. O cavaleiro preto. Este cavaleiro monta um cavalo preto e carrega uma balança na mão, simbolizando escassez, fome e injustiça. Sua presença indica a chegada de pragas e catástrofes naturais que trazem sofrimento e morte. O cavaleiro pálido ou esverdeado. Este cavaleiro monta um cavalo pálido, também descrito como esverdeado em algumas traduções, e é conhecido como a morte. Ele é seguido por Hades, representando a morte física e espiritual que acompanha os eventos catastróficos anteriores. Sua chegada marca o ápice do juízo divino. Os quatro cavaleiros têm sido objeto de intensos debates e interpretações ao longo dos séculos. Algumas interpretações os veem como representações simbólicas de eventos históricos, como guerras, fomes e doenças que assolaram o mundo ao longo da história. Outras interpretações os entendem como representações mais amplas dos desafios e crises que a humanidade enfrenta, tanto espiritual quanto fisicamente, durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Em última análise, os quatro cavaleiros do Apocalipse representam a inevitabilidade do juízo divino e o desenrolar dos eventos que precedem o retorno triunfante de Cristo. Suas imagens poderosas e simbólicas nos desafiam a refletir sobre a natureza da fé, da justiça e da esperança em meio às turbulências do mundo. Que possamos encontrar conforto e firmeza na promessa da vitória final de Deus sobre o mal e na esperança da restauração completa de todas as coisas. 6. Behemoth e Leviatã. Vamos explorar as fascinantes figuras de Behemoth e Leviatã, mencionadas no livro de Jó, duas criaturas monstruosas e poderosas que têm intrigado leitores e estudiosos ao longo dos séculos. O livro de Jó, no Antigo Testamento da Bíblia, é conhecido por suas profundas reflexões sobre o sofrimento humano e a justiça divina. É neste contexto que encontramos as descrições impressionantes de duas criaturas extraordinárias, Behemoth e Leviatã. Embora seu significado exato seja objeto de debate, sua presença na narrativa de Jó lança luz sobre a complexidade do universo e o mistério do mal. Vamos começar com Behemoth. No livro de Jó, no capítulo 40, a partir do versículo 15, Deus descreve a Jó a grandiosidade de Behemoth, uma criatura que parece personificar a força e a majestade da natureza. Behemoth é descrito como um animal herbívoro que come ervas como o boi, mas sua força está em sua cauda, que é como um cedro. Sua descrição evoca imagens de poder e imponência, e algumas interpretações o identificam como um hipopótamo ou um crocodilo, enquanto outras veem nele uma representação simbólica da força bruta e indomável da natureza. Agora, passemos para Leviatã, que é descrito no livro de Jó, no capítulo 41.
Leviatã é apresentado como uma criatura ainda mais impressionante e assustadora do que Behemoth. Deus descreve Leviatã como um ser imensamente poderoso e temível, cujas escamas são como fileiras de escudos bem fechados. Sua respiração lança chamas, seus olhos brilham como a luz do amanhecer e sua boca é cheia de dentes afiados. Leviatã é retratado como invencível, impossível de ser subjugado por qualquer ser humano. Suas características evocam imagens de caos e destruição, e algumas interpretações o identificam como um crocodilo ou um monstro marinho, enquanto outras veem nele uma representação simbólica do mal cósmico ou do caos primordial. A interpretação de Behemoth e Leviatã vai além de sua identificação literal como animais específicos. Eles são frequentemente entendidos como símbolos do poder e mistério do mal no mundo. Behemoth e Leviatã representam forças indomáveis da natureza que desafiam a ordem e a harmonia do universo, lembrando-nos da fragilidade e limitação da humanidade diante do vasto e misterioso cosmos. Em última análise, Behemoth e Leviatã são figuras impressionantes que ilustram a complexidade e o mistério do mundo em que vivemos. Sua presença na narrativa de Jó nos desafia a contemplar o significado do sofrimento humano e o papel do mal no universo. Que possamos encontrar conforto e sabedoria nas profundezas dessas imagens antigas, lembrando-nos sempre da grandeza e da transcendência do Criador. 7. O Anjo da Morte é uma figura enigmática e poderosa encontrada nas narrativas do Êxodo, que desempenha um papel central durante as pragas enviadas por Deus ao Egito como parte do processo de libertação dos israelitas da escravidão. Sua presença na narrativa é uma manifestação da justiça divina e da soberania de Deus sobre a vida e a morte. Antes de explorarmos o papel do Anjo da Morte, é importante entender o contexto histórico em que esses eventos ocorreram. O povo de Israel estava escravizado no Egito há várias gerações, e Deus enviou Moisés como líder para libertar seu povo da opressão egípcia. As pragas foram um meio pelo qual Deus demonstrou seu poder e exigiu a libertação de seu povo. Durante o relato das pragas no livro do Êxodo, a 10ª e última praga é particularmente significativa. Deus anuncia que enviará o anjo da morte para ferir todos os primogênitos no Egito, desde os primogênitos dos homens até os primogênitos dos animais. Esta praga seria a culminação do juízo divino sobre o faraó e o Egito por sua recusa em libertar os israelitas. Antes da chegada da praga, Deus instrui os israelitas a marcarem as vergas de suas portas com sangue de cordeiro, como sinal de proteção contra o anjo da morte. Aqueles que obedeceram a essa instrução seriam poupados, enquanto os primogênitos do Egito seriam mortos. Na noite designada, o anjo da morte passa pelo Egito e executa o juízo divino, ferindo todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro na masmorra, e até os primogênitos dos animais. Esta praga foi a gota d'água que finalmente levou o faraó a permitir que os israelitas partissem do Egito. O anjo da morte simboliza a justiça divina e a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Sua presença durante a 10ª praga mostra que Deus não apenas liberta seu povo, mas também julga os opressores e os injustos. Além disso, o sacrifício do cordeiro e a marcação das portas com sangue antecipam o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue oferece salvação e proteção espiritual para todos os que creem nele. O relato do anjo da morte no Êxodo é uma poderosa demonstração do poder e da justiça de Deus. Ele nos lembra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que ele age em justiça para libertar os oprimidos e julgar os ímpios. Que possamos encontrar conforto e segurança na proteção providenciada por Deus e no sacrifício redentor de Jesus Cristo, que nos livra da morte espiritual e nos conduz à vida eterna. 8. O anjo que luta com Jacó. O encontro de Jacó com o anjo misterioso é uma das passagens mais enigmáticas e significativas do livro de Gênesis. Este relato nos desafia a compreender a natureza do encontro de Jacó com o divino, bem como suas implicações para a sua vida e jornada espiritual. Antes de mergulharmos no relato específico do encontro de Jacó com o anjo, é importante entender o contexto em que isso ocorreu. Jacó era neto de Abraão e filho de Isaque, e ele estava retornando à terra de Canaã após anos de exílio na casa de Labão, seu tio.
Este retorno marca um ponto crucial na vida de Jacó, onde ele se prepara para enfrentar seu irmão Esaú, a quem ele havia enganado e traído no passado. No livro de Gênesis, no capítulo 32, Jacó se prepara para encontrar-se com Esaú e, durante a noite, ele se encontra lutando com um homem. Esta luta dura até o amanhecer, e o homem não consegue vencer Jacó. No entanto, quando percebe que não pode vencê-lo, toca na articulação do quadril de Jacó, deixando-o manco. Jacó então pede uma bênção ao homem, que lhe dá um novo nome, Israel, e o abençoa. Uma das questões mais intrigantes deste relato é a identidade do homem com quem Jacó lutou. Ele é descrito como um varão, mas há indícios de que ele é mais do que um simples ser humano. Alguns estudiosos acreditam que o homem era um anjo enviado por Deus, enquanto outros sugerem que ele poderia ter sido uma manifestação de Deus em forma humana. O propósito do encontro de Jacó com o anjo permanece objeto de debate e especulação. Alguns interpretam isso como um teste de fé e coragem para Jacó, preparando-o para o encontro com Esaú e marcando uma transformação espiritual em sua vida. Outros veem isso como um momento de reconciliação e renovação, onde Jacó recebe uma nova identidade e propósito como Israel, o pai de uma nação. Uma das consequências mais marcantes deste encontro é a marca deixada no quadril de Jacó. Esta lesão física serve como uma lembrança constante do encontro de Jacó com o divino e das bênçãos e desafios que ele recebeu. Alguns interpretam isso como uma metáfora para as feridas espirituais que carregamos ao longo de nossas vidas, que nos lembram de nossa dependência de Deus e de nossas experiências transformadoras. O encontro de Jacó com o anjo misterioso é um relato rico em significado e simbolismo. Ele nos desafia a considerar a natureza do divino e sua interação com a humanidade, bem como as implicações espirituais e pessoais de tais encontros. Que possamos encontrar inspiração na jornada de Jacó e na transformação que ocorreu em sua vida, lembrando-nos sempre da presença constante de Deus em nossas próprias jornadas espirituais. 9. Os seres viventes de Apocalipse. Vamos explorar os seres viventes descritos no livro do Apocalipse, uma visão misteriosa e poderosa que revela a glória e a majestade do trono de Deus. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma obra rica em simbolismo e imagens visionárias que revelam os eventos escatológicos e o triunfo final de Deus sobre o mal. Entre essas imagens, encontramos os seres viventes, que desempenham um papel significativo na revelação da glória divina. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, João descreve uma visão do trono de Deus no céu. Ao redor do trono, ele vê 4 seres viventes, cada um com características únicas que simbolizam aspectos da criação divina e da natureza de Deus. Os seres viventes são descritos como tendo semelhança com animais. O primeiro é semelhante a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tem rosto humano e o quarto é semelhante a uma águia em voo. Cada um deles tem 6 asas, e estão cheios de olhos tanto por dentro quanto por fora. Eles não cessam de proclamar a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os seres viventes são frequentemente interpretados como representações simbólicas da criação divina e da adoração celestial. Suas características únicas refletem diferentes aspectos da natureza e do caráter de Deus. O ser vivente semelhante a um leão simboliza a majestade e o poder de Deus. O ser vivente semelhante a um touro representa a força e a fertilidade da criação de Deus. O ser vivente com rosto humano simboliza a humanidade redimida e a graça de Deus. O ser vivente semelhante a uma águia em voo sugere a vigilância e a soberania divina sobre toda a criação. Além de sua representação simbólica, os seres viventes desempenham um papel importante na adoração celestial. Eles estão constantemente diante do trono de Deus, proclamando sua santidade e atribuindo-lhe glória, honra e poder. Sua presença ao redor do trono sugere a ordem e a perfeição da adoração celestial, onde todas as criaturas reconhecem a soberania e a majestade de Deus. Os seres viventes descritos no livro do Apocalipse são uma visão poderosa da glória e da majestade do trono de Deus. Sua presença ao redor do trono reflete a ordem e a perfeição da adoração celestial,
onde todas as criaturas reconhecem a santidade e o poder de Deus. Que possamos encontrar inspiração nesta visão celestial e nos unir à adoração dos seres viventes, reconhecendo a soberania e a grandeza de nosso Deus. 10. Os querubins são figuras misteriosas e poderosas que desempenham um papel significativo na religião e na iconografia, especialmente dentro da tradição judaico-cristã. Descritos como criaturas aladas com múltiplos rostos e uma presença majestosa, os querubins são frequentemente associados à presença de Deus e à proteção de lugares santos. A palavra querubim deriva do hebraico querub, e sua origem remonta aos textos bíblicos, particularmente ao Antigo Testamento. No livro de Gênesis, após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 3h24. Esta é uma das primeiras referências aos querubins na Bíblia, associando-os à proteção e à santidade. Outra menção significativa dos querubins é encontrada no livro de Êxodo, onde eles são descritos como parte da Arca da Aliança, uma relíquia sagrada que representava a presença de Deus entre os israelitas. Êxodo 25:18-22. Suas asas estendidas sobre a tampa da arca simbolizavam a presença e a proteção divinas sobre o povo de Israel. A descrição dos querubins varia em diferentes tradições e textos antigos. Na Bíblia, eles são frequentemente retratados como criaturas aladas, com 4 faces, de um homem, leão, boi e águia e múltiplas asas. Esta imagem é especialmente evidente nas visões dos profetas Ezequiel e Isaías. A presença de múltiplas faces pode representar a totalidade da criação ou simbolizar diferentes aspectos da divindade. Além disso, os querubins são frequentemente associados à glória e à majestade de Deus. Sua presença é considerada uma manifestação da santidade divina e um sinal da proximidade de Deus com seu povo. Eles são vistos como guardiões dos lugares sagrados e emissários da vontade divina, cumprindo tarefas específicas de proteção e adoração. Os querubins têm sido objeto de diversas interpretações ao longo da história religiosa e teológica. Alguns os veem como seres literais, criaturas angelicais que habitam os reinos espirituais e servem como mensageiros e guardiões da presença divina. Outros interpretam os querubins de forma mais simbólica, vendo-os como representações da natureza divina e das qualidades de Deus, como sabedoria, força e justiça. Além de suas referências bíblicas, os querubins têm sido uma presença constante na arte e na iconografia religiosa ao longo dos séculos. Eles são frequentemente representados em pinturas, esculturas e mosaicos em igrejas, templos e outras estruturas religiosas. Sua imagem é usada para transmitir uma sensação de sacralidade e proteção, lembrando aos fiéis da presença constante de Deus em suas vidas. Os querubins são figuras poderosas e misteriosas que ocupam um lugar proeminente na tradição religiosa e cultural. Sua presença na Bíblia e na iconografia religiosa serve como um lembrete da santidade e da presença divina, bem como da proteção e do cuidado de Deus por seu povo. Que possamos encontrar inspiração na imagem dos querubins e reconhecer a presença constante de Deus em nossas vidas. Para concluir este vídeo sobre os 10 seres mais misteriosos da Bíblia, é importante recapitular o fascínio e a complexidade dessas figuras enigmáticas que têm intrigado e inspirado pessoas ao longo dos séculos. Ao explorarmos esses seres, desde os querubins até o anjo da morte, passando pelos seres viventes e os 4 cavaleiros do Apocalipse, somos levados a uma jornada através das profundezas da narrativa bíblica. Cada uma dessas figuras carrega consigo uma carga simbólica e um significado que vai além do literal, desafiando-nos a contemplar a natureza de Deus, a condição humana e o mistério da existência. Esses seres não são apenas personagens de histórias antigas, mas representam conceitos universais que ressoam em nossas vidas hoje. Eles nos lembram da complexidade do cosmos, da luta entre o bem e o mal, da justiça divina e da esperança em meio à adversidade. Suas histórias nos convidam a refletir sobre questões profundas e a buscar uma compreensão mais profunda do divino e do transcendente. Além disso, ao explorarmos esses seres misteriosos, somos desafiados a considerar como suas histórias e símbolos continuam a moldar nossa cultura, arte e imaginação. Eles inspiraram obras de arte,
literatura e música ao longo dos séculos, e sua presença continua a influenciar nossa compreensão do sagrado e do desconhecido. Portanto, ao concluirmos esta jornada pelos 10 seres mais misteriosos da Bíblia, somos lembrados da riqueza e da profundidade das Escrituras, que continuam a nos intrigar, inspirar e desafiar. Que possamos continuar a explorar esses mistérios com humildade e reverência, buscando sempre crescer em nossa compreensão e fé.